Halloween é coisa pagã, que é o outro sacramento maravilhoso que as pessoas não entendem o quanto é libertador uma confissão. Hoje não se peca mais, hoje tudo é permitido. Não, o pecado não caiu de moda. Certo. Então teve dia de Todos os Santos. Uma mãe me perguntou, onde que eu ponho meu filho para estudar? Eu falei, olha, eu vim no colégio católico, uma formação católica. Meu filho também tá, né? E eu disse para ela, custa um pouco, mas põe numa escola católica. Pois bem, chegou agora, dia 20 de outubro, a mãe chega e diz, padre, olha isso aqui. Falei, deixa eu ver. Eu não enxergo muito, puxei o óculos. No dia 1º, que seu filho vá vestido ou de morte, ou de fantasma, ou de bruxo, porque nós teremos o dia do Halloween. Ué? Rapaz, eu fiquei doente de raiva. Eu peguei o telefone e liguei pro diretor. E aí? Disse assim, mas como? Eu fui um dos que incentivei o colégio católico e agora vocês estão fazendo uma festa pagã? Vocês estão pensando o quê? Claro, aí veio com um monte de discurso, mas eu disse para a mãe, não mande. Porque católico não celebra a morte, ele celebra a vida. Isso aí é uma coisa, o Halloween é uma coisa dos celtas, que remonta lá da antiga Inglaterra, dos anglo-saxões, e trazer uma cultura que não é nossa. Por que não celebra Todos os Santos? Então, nesse contexto, as pessoas não aceitam que se faça uma crítica dessa sobre Halloween, e eu estou dizendo, Halloween não é para católico, Halloween não é para se ser festejado, Halloween é coisa pagã. Então o católico tem que celebrar Todos os Santos um dia antes de finados, para lembrar no dia de finados que a morte não é o fim. Olha, por isso que é dia 1º. Dia 1º, dia de Todos os Santos. Finados, dia 2. Então, primeiro você passa pela celebração da vida, os santos que estão vivos, para no dia de finados você ir no cemitério e dar aquele choque, que dá um choque. Eu fui no cemitério e olhei, é uma cidade, né? Aquilo eu fiquei parado, você vê lá granito, você vê lá ferro, você vê lá, e eu lembrei de Santo Ambrósio. As flores murcham, as velas queimam, a prata e o ouro o tempo corrói. Para os mortos, rezar, rezar, rezar. Então, naquele dia eu fiquei pensando assim, meu Deus, nós católicos temos algo tão bonito, mostrar que é um outro lado do caminho, é apenas um outro lado de lá, que é um até breve. Eu gosto sempre de ver a morte como um até breve. Eu fiz esses dias, essa semana, antes de vir aqui, fui fazer as exéquias, que é a encomendação, e eu disse para as pessoas, exéquias é encomendar o corpo, benzer o corpo. É uma extremunção ou não? Não, é quem já morreu. Quem já morreu. Extremunção é antes da morte. Tá. Se está morto, você não dá extremunção. Apesar que extremunção não é só para quem morre, a unção dos enfermos. Não? Não. Eu já vou voltar depois lá, não perdi o raciocínio, que você puxou e eu não gosto de deixar sem resposta. Existem 7 sacramentos. E existem alguns sacramentos que são da iniciação cristã. Primeiro, batismo, crisma, eucaristia. Ritos da iniciação cristã. Então, padre, eu fui batizado, mas eu não fiz primeira comunhão. Mas eu não fiz crisma. Então você não fez a iniciação cristã. Então você não é um cristão completo. Você fecha o ciclo da iniciação cristã. Você quer iniciação maçônica? Só para dar um choque para o teu ouvinte. Só para quem está ouvindo falar, padre, acorda. Então, iniciação cristã. Batismo, crisma, eucaristia. Pronto. Aí vem 2 sacramentos do estado de vida, que é estado afetivo. A ordem, que é o meu caso, sacerdote, ou casamento, o teu caso. Faltam 2. São 2 sacramentos de cura. Aí entra no nosso programa. 2 sacramentos de cura são a unção nos enfermos, que você vai lá da unção dos enfermos, e quando você dá a unção dos enfermos, é um sacramento que você pede para a pessoa ser curada. Tanto que diz, por essa piíssima misericórdia, começa na testa,
por estes santos olhos, o Senhor perdoe os seus pecados e lhe dê a vida eterna, curando das doenças do corpo e da alma. Que coisa linda, né? Então, e a confissão, que é o outro sacramento maravilhoso que as pessoas não entendem. O quanto é libertador uma confissão. Você escutar, eu te absolvo, eu até tinha dificuldade de pensar assim, imagina, eu até perguntei pro meu professor de liturgia, eu não posso mudar, Deus te absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito, eu me sinto mais confortável. Ele falou, não, a fórmula é, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu falei assim, mas eu não me sinto digno. Ele falou, não quero saber se você é digno. Naquela hora, você é in persona Christi. Naquela hora, você é a personalidade do Cristo diante do pecador. Então você, na qualidade de Cristo presente, sacerdote ungido, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, essa frase tiraria muitas almas do inferno. Verdade. Essas almas teriam tirado muitas almas do purgatório. Essa frase tiraria muita gente do pecado grave. Então são 2 sacramentos de cura. Como eu disse, a unção dos enfermos, que não precisa receber só para morrer. Você recebe, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Eu, quando fui fazer minha cirurgia, fiz 2 agora recente, eu fui receber a unção dos enfermos, confessei. Você vai fazer uma viagem longa, recebe a unção dos enfermos. Tudo que coloque em perigo um pouco a sua vida, receba a unção dos enfermos. Entendi. E o segundo, a confissão. Quando que a gente deve confessar? Por obrigação, vou ser sincero, é uma vez ao ano, pela Páscoa da Ressurreição. No mínimo, então. No mínimo. Nós, padres, uma vez por mês. E se vocês confessam com quem? Com padres. Com outros padres. Né? E a gente confessa mesmo, eu tenho meu confessor. Por que eu tenho meu confessor fixo? Porque ele sabe os meus defeitos. Então ele vai me corrigindo, sabe? Ele vai me orientando. É bom você ter, que não é uma orientação espiritual, mas ele sabe, não tem como você se esconder. Então eu tenho meu confessor, que me ajuda muito. Tenho o meu orientador, diretor espiritual, que é o que eu te falei, daquela agenda, que é o diário espiritual, que eu chegava lá e ele dizia, não, eu não quero saber hoje, eu quero saber a tua vida, como é que foi os últimos 3 meses, tem mais, menos, como é que tá? Como é que você está oscilando demais, você está mais no menos do que no mais, porque tinha assim, comungou? Sim ou não? Rezou a palavra de Deus, sim ou não? Terço, sim ou não? Fez caridade, sim ou não? Então depois você somava. É um negócio bem legal. Então, voltando ao ponto que nós estávamos, eles falavam de 8 demônios, falavam de 8 pensamentos ruins, falavam de 8 paixões desordenadas. Nós falamos das 7 pecados capitais. Aí que eu estava falando, voltando lá, se tem gente que não acredita que o Halloween é algo pagão, tem muitos até católicos e padres que não falam mais em pecado. Que como se o pecado fosse algo ruim, como se o pecado fosse algo anacrônico, de outro tempo. Hoje não se peca mais, hoje tudo é permitido. Não, o pecado não caiu de moda. Não pecar ainda é algo que está em voga. Você ser uma pessoa reta, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa santa. Nós caminhamos para a santidade, dia de todos os santos, dia 1º de novembro. Nada de Halloween. Mas 7 pecados capitais... Qual é essa diferença de 8 para 7? É que na verdade foram agrupados. Não explica muito capitais. Primeiro porque você fala capital, a pessoa já pensa capital econômico. Ou capital do Estado, né? Ou capital do Estado. Então, capital significa 7 pecados cabeça, captus. 7 pecados que se alastram, se desdobram em outros pecados, que não é meu e não é seu. Entenda bem. A pessoa chega aqui e vê essa delícia aqui, ó. Vamos lá, aqui, né? Eu não vou comer, porque senão eu vou empastar tudo. E pega um.
Que craque só. E pega 2. Tá. E pega 3. E pega 4. E pega 5. E não para. Não para. Ah, Compulsão. compulsão, gula. Gula. Aí você chega lá no padre e você diz assim, olha, eu comi demais, eu fui lá no Vilela, eu exagerei no doce, eu exagerei no álcool, eu quero pedir perdão. O padre absolve, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Isso acabou? Acabou. Apagou? Apagou. Sim. Mas a tendência de ser um guloso continua em mim. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Que os 7 pecados capitais, eles têm a ver com aquele espírito demoníaco que fica perto de nós tentando nos corromper. Uma vez que o ser humano é bom, mas o ser humano não está bem. O ser humano é para ser curado, mas o ser humano está doente. O ser humano é para ser santo, mas o ser humano está imperfeito, com o pecado original. Então aqui já apareceram vários pecados. O pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. E era o pecado pessoal deles. Eva e Adão desobedeceram a Deus, escutaram a serpente, mas aquela desobediência foi como uma mancha. A gente fala o pecado original como mancha. Você imagina uma roupa branca manchada. Ou como um veneno. Isso é outra linha também da igreja. Um veneno que a cobra mordeu no ser humano. Então nós andamos com esse veneno no corpo. O que é isso, Vilela? Vilela, você concorda comigo que nós temos algo dentro de nós que puxa pro ruim, porque não presta? Nós temos dentro de nós temos o certo e o errado. A gente faz o errado. É impressionante o que é isso. Por que o ser humano vai para as coisas erradas? É porque está na natureza decaída dele. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez com dons preternaturais, sem dor, sem morte e em plena beleza de Deus, sem morte, sem dor e como seres humanos completos. Com o pecado, nós decaímos. Entrou a dor, entrou a morte e esse veneno que todo ser humano carrega, que é o pecado original. Depois eu falei de pecado pessoal. Porque o fato de eu falar que existem demônios que ficam no nosso ouvido, azucrinando e nos instigando, nós vamos falar instigando a quê? A isso, aquilo. Porque às vezes a pessoa está tão bem, um casamento maravilhoso, um padre exemplar. Por que de repente está tudo errado? Por que de repente você vê, é demoníaco? Você vê um país tão forte como a Rússia tentar acabar com a Ucrânia? Você vai falar, não, tem um problema econômico. Não, é demoníaco. É demoníaco você fuzilar. Isso não é da natureza humana. Isso é a natureza decaída do ser humano. Então a luta, a briga, é aqui que eu estou te falando. Eu escrevi muitos livros, Batalha Espiritual, o livro mais lido meu de todos que eu já fiz. Você vê quanto tempo que eu estou nesse caminho. Depois fiz Combate Espiritual. Depois você me devolve que eu vou citar alguns. Tá. O Poder da Cura. E Feridas da Alma. Você vê que é tudo na mesma linha. Exato. Tá tudo relacionado? Tudo relacionado. Por quê? Porque eu sinto que as pessoas estão precisando de cura. Cura do quê? De expulsar esses demônios. Tem um texto que eu quero ler para você, se me permite, que as pessoas não entendem. É de Efésios. Diz assim: contra quem lutamos? Eu quero ler a palavra de Deus, porque não é contra os homens que nós lutamos. Não é contra a carne e contra o sangue. Nós temos que lutar contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal.
Cara, se você não acredita nisso, quem está me escutando, por favor, eu sou padre Reginaldo Manzotti, católico, apostólico, romano, eu acredito na Bíblia, acredito na Sagrada Escritura e essa é a minha fé, respeite-a. Está aqui, eu estou com uma luta contra os espíritos maus. Quais são esses espíritos maus? Eu fui bem didático, do Oriente, que falava dos demônios, ou dos pensamentos, é onde ele se torna fértil, do pensamento na vontade e na ação. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que lutar contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Nos ares. Então aqui tem espírito. Eles não estão restritos a territórios. Não, pode ser dentro da igreja. Por que aquela pessoa é tão... Existe lugar que o mal habita. O mal pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Na igreja, por ser lugar sagrado, menos. Como infestação. Entendi. Como domínio do mal completo do ser humano. Mas como sugestão. Como atiçar para as coisas ruins. Querer que a pessoa se perca, não tem lugar. E ninguém está isento disso. O próprio Cristo foi submetido a isto. No deserto. E nós vamos ver que por que as 3 tentações? Você me permite tomar um gole d'água aqui? Claro, claro. É água, não é cachaça não, né? Não, não. Não, por favor. Não sei se o Kratos mudou aí. O meu é água.